Então, vamos lá, nesse ciclo de demanda maoísta entre classes sociais. Maoísta eu quero colocar aqui o campo de culturismo, de elaborações que são programações, né, que relacionam efetivamente fatores importantes. É lógico que, ao meu ver, alguns me diziam que a gravidade que eu pensava sobre cair, se levantar, se machucar, as proezas que nós falamos sobre equilibrar, saltar, girar, rolar, ou seja, balançar, embalar, são fatores que são significados que alguns eu estava vendo uma live falando sobre a questão do inconsciente, que depois a pessoa vai memorizar e vai lembrar. Eu, por exemplo, gosto mais de Vygotsky porque nos coloca, lógico, tem um Lacan, que eu gosto também que, em questões do Lapierre e Gautier, sobre o simbolismo do movimento e o movimento simbólico. Ou seja, quando você vai aprendendo o movimento, e também você vai vendo os significados, os ressignificados do movimento. Ou seja, vou colocar um conceito de adaptação que eu gostei de uma autora falando sobre o Paulo Freire. E o Paulo Freire fala, ela colocou assim, ela colocou que quando eu sei, eu estou aprendendo, eu já aprendi, é que eu vou aprender algo novo. Ou seja, eu aprendi, estou preparado para aprender algo novo. Quando eu aprendi, né, eu aprendi, estou aprendendo algo novo. Ou seja, quando você está aprendendo, você aprendeu, houve uma estabilidade, já vai haver outra instabilidade. Não há um padrão ali, ou seja, um platô, né? Questão que possa pontificar. Embora educar, nós somos educados, mediados pelo mundo, por isso que cuja consequência é o próprio aprendizado eminente que está inserido no nosso ser e nessa profundidade que nós estamos tão aprofundados em aprender e parece que estamos aprendendo esse ser, e esse ser que aprende, e esse ser que já aprendeu, é que ele está aprendendo, ou vai aprender. Então, o processo de ensino e aprendizado nas grades curriculares é o conceito de formação permanente. O conceito de formação permanente um desafio, é uma forma de nós olharmos esse ciclo de relacionamento entre a história, entre o aspecto crítico, materialista, que relaciona o sujeito, o objeto, ou seja, e as questões que vão relacionar a maneira que vivencia. Então, o campo maoísta, que eu olho nos capítulos ali, campo de indústria, é maoísta, muitas vezes a palavra já faço algo majoritário, mas coloca a questão de quê? A educação infantil. A educação infantil, na época, alguns autores que são colocados ali sobre a exploração também na educação infantil, não estou colocando a questão de esconder a questão da exploração infantil no ato sexual, que muitas vezes é expandido, mas no ato também de trabalho, na pedagogia abraçal, né, que relaciona também, ou seja, os fatos ligados ao anabolismo, o catabolismo. Ou seja, quando eu falo sobre a questões de empreendedorismo, o próprio Karl Marx ele aproveitou bastante desses fatos que ocorreram. Não estou falando que ele foi um aproveitador, mas ele foi um aproveitador no sentido de que de aproveitar o lugar que ele estava, a existência que ele estava para fazer pesquisas ligado ao que estava acontecendo. 22 horas de trabalho, 8 horas, ou seja, quase um dia todo, só 3 horas de descanso ativo, também que o nosso corpo tem essa pause anabólica, catabólica. Não estou falando 25 horas semanais de aula, não, que eu já falei já como é que é a somatória, discutir com os senhores e senhoras, questão de escola pública, escola privada. Embora a Universidade Federal ainda tenha um conceito muito grande, é bom. Embora há muito tempo atrás eu não vejo a pessoa falando sobre passou a Universidade de Medicina, passou a Universidade, ou seja, a escola particular como a escola a federal, nos coloca um marco entre a organização e o diferencial entre o nosso ser, ok?
entre a cultura e os níveis. Ou seja, o próprio professor da Universidade Federal, ele vai buscar o quê? Exemplo de alguns alunos que na sua infância não tinham, ou seja, base e estrutura para colocar na pesquisa e as suas elaborações. E, ou seja, e o próprio também aluno que chegou na universidade pela carência da base, estrutura que não teve, vai aproveitar do próprio professor também a sua história. E essa história recíproca, porque é só história, mas é só história, coloca vírgulas, porque só história já faz uma pluralidade de reflexões analíticas para se identificar. Eu quero dizer que entre os porta-vozes, entre as questões de abordagens temáticas relacionadas a várias revistas coletâneas, ou seja, ligada à educação infantil, que eu estou falando, e a importante educação infantil na educação física, fica uma maneira clara de, não um conteúdo oculto, mas que coloca um fator eminente em questão de pesquisas, ok? Ou seja, que pesquisas, que você vê que não tem um tema centralizado em algumas revistas, né? Desde a década de 30, né? Ou seja, de 1800, ou seja, 1892, 1895, começa a falar sobre o futebol, o surgimento de algumas modalidades, que nós não podemos sair do contexto ligado ao tradicionalismo. É lógico que o tradicionalismo é algo conservador, mas a tecnologia também é uma maneira de processo de avanços tecnológicos, bioquímicos, e que muitas vezes o Brasil tem vários homens e mulheres que iluminaram, ou seja, essas descobertas. É lógico que nós muitas vezes buscar preferências externas, importadas, embora há fatos importantes para se relacionar. Eu quero dizer em que sentido aqui? Que a maneira de formas e coisas são alternativas, é lógico. O tradicionalismo, ele é conservador, ele é mais, nos coloca gravidades do nosso próprio corpo como uma pesquisa. O nosso próprio corpo, ele vai nos colocar pesquisas de excelências que vai colocar viés e veias estreitas que relacionam a técnica, o aprimoramento, ou seja, saltar é algo tradicional, pular é algo tradicional, ou seja, rolar, equilibrar algo tradicional. Se nós olharmos uma criança, pois bem, agora uma criança da pré-escola à universidade. Eu já citei o José Bolzari, né, 1987, porque da pré-escola à universidade. Citei o Barbosa, né, que é o Varenga Barbosa, que ele fala sobre o movimento social, vários movimentos sociais que abrange, que estão inseridos na realidade que estamos e aproveitam, ou seja, as questões de alguns temas que estão centralizados, ou seja, e também fazem parte da sua vida pessoal e da sua vida cotidiana de trabalho, diário, tempo, ou seja, o seu cotidiano inserido. Por isso que o campo histórico, que o próprio Karl Marx e outros autores falam sobre a teoria positivista, nos coloca uma maneira de que seja uma teoria que relaciona a maneira pré-científica, e a maneira pré-científica tem um meio, nessa redação, colocar o tipo de redação, essa revisão do meio, pré-científico, meio, né, que coloca o campo histórico, essa dialética, depois coloca o campo da pós-modernidade. A pós-modernidade já nos coloca o tradicionalismo. O tradicionalismo já nos coloca a tecnologia. A tecnologia nos coloca o campo das alternativas. Alternativas, voltamos lá para o arcaico de novo, porque no próprio arcaico houve alternativas e criatividades. Esse processo entre a história e entre as maneiras de estratégias ligado ao investimento, tinha que haver pensadores. Tinha que haver pesquisadores, investigadores para escrever. Desde vários livros, somente do respeito a livros sagrados, o princípio, ou seja, é a palavra. Depois, a palavra vai ser a linguagem, vai ser a maneira, as formas e as coisas idiomáticas ligado a essas maneiras, né, representativas, imitativas, que relacionam, seja o consciente ou subconsciente, ou o campo memorativo, o significado que memorizou, nos campos, né, do mesencéfalo, o cérebro, cerebelo, ou seja, córtex motor, ou seja, essas questões que relacionam as partes do hemisfério direito e esquerdo, discurso direito, discurso esquerdo, ou seja, essa dominância do passado com
com o presente e o passado, ou seja, o campo futurista, que vai relacionar